uma das da primeira geração, assim, que cresceu realmente apaixonada, encantada com o implante coclear. E ela vai se apresentar, porque se eu ficar falando dela, vai ser muita babação de ovo. E aí, a gente, por favor, Emily, se apresenta pra gente. Oi, gente, meu nome é Emily, eu tenho 17 anos e eu sou encantada, como a Laki disse. E eu sou filha de dois surdos. Minha mãe é implantada e meu pai ele tentou o implante, mas não deu certo. E é praticamente isso. Eu me lembro de uma vez a sua mãe comentando que vocês foram uma das primeiras famílias de surdos, que o pai e a mãe são surdos, o filho também, que optou pelo implante coclear, né? Então, como o implante não era muito conhecido naquela época, eu digo naquela época, 16 anos atrás, 17 anos atrás. E então, quando minha mãe descobriu que eu nasci surda, ela não sabia muito o que fazer. E o implante não era muito conhecido por todos lá. Então, minha avó foi atrás e descobriu um implante. E aí, minha mãe tomou a decisão de fazer um implante em mim. E eu acho que isso que tornou nossa primeira família implantada, porque ainda estava sendo conhecido, não era conhecido. E, Emily, você não deve nem se lembrar de quando você fez o primeiro implante, né? Não lembro de muita coisa, né? Eu só sei pelos relatos que minha mãe me fez. Então, praticamente, você sempre se entendeu como uma implantada, né? Porque você tá com implante desde que você se lembra. Sim, né? Isso é muito importante, porque quando você cresce com um implante, é algo mais fácil para você aceitar. Porque quando você já implanta e já cresce ouvindo, você já coloca na sua cabeça, eu sou implantada e eu posso conviver com isso. E aí depois você fez o segundo implante um pouco mais velho. Sim, eu fiz um segundo implante com 10 anos, por decisão própria. Um dia, chegou na minha cabeça e falei, não, eu quero fazer o segundo implante. Daí eu cheguei na minha mãe e eu falei, eu quero fazer o segundo implante. Ela não queria, admito. Mas eu fui lá e insisti, aí eu fiz o segundo implante com 10 anos. Eu queria ter feito mais cedo, mas... E aí o segundo implante você se lembra de ter feito, né? Como que foi a sensação de fazer a cirurgia? Confesso que foi bem assustadora, porque é algo diferente, né? Você saber que você vai estar ali numa mesa de cirurgia e com uma anestesia geral, você não sabe nem se vai acontecer alguma coisa e você nem vai estar ali sabendo. Mas eu não me arrependo disso. Que legal. E como que é o seu resultado com o implante? O que você consegue ouvir com o implante? Então, com os dois eu tenho um resultado muito bom. Eu consigo escutar tudo, consigo falar no telefone, consigo escutar música, consigo fazer tudo praticamente. E falando de música, você ouve qualquer tipo de música? Você se dá bem ouvindo música? Eu adoro qualquer tipo de música. Pra mim, se tiver música, eu tô escutando. Por exemplo, eu tenho um pouquinho de dificuldade de ouvir rock, muito barulhento. Você consegue ouvir qualquer tipo de rock? Então, eu não gosto muito daquele rock pesado. Mas se você me for, escuta essa música, eu até que consigo entender. Eu pego, escuto, isso dá pra entender. Tem um pessoal reclamando aqui que a live, então, que a rede tá um pouco ruim, mas pra mim não tá aparecendo. Tá dando delay pra você? Tá travando? Aqui tá um pouco atrasado. Tá um pouco atrasado. Não, ele realmente tem um delay. Mas na verdade eu quero saber se a imagem tá boa pra você, porque pra mim tá ótima, tanto a minha quanto a sua. Pra mim também tá ótimo. Então assim, eu não consigo saber o que pode ser, porque, Raul, desculpa,
Mas para nós a conexão tá muito boa. Eu tô assistindo e eu tô fazendo. Então eu peço desculpas para quem não tá com a conexão boa. Bom, vamos voltar para o assunto de música. Já ouviu Guns N' Roses? Como? Guns N' Roses, rock dos anos 90. Conhece? Não, nunca ouvi. Nossa, é o tipo de música que eu não consigo ouvir, porque é muito, muito barulhento. Se tiver a oportunidade, dá uma procurada, porque eu queria saber se você consegue ouvir numa boa. Tá? Tá, vou dar uma procurada depois. Música Eu bela. nunca... Música É que bem assim, bela. eu prefiro músicas mais relaxadas, sabe? Eu prefiro pop, sertanejo, essa música bem tranquila, sabe? Eu não gosto muito pesado. Legal. E você já foi em algum show de música? Já fui em 3 shows por aí, mais ou menos. E eu prefiro todos, né? Porque eu gosto da sensação de estar ali. Parece que eu tô dentro da música, sabe? É muito bom. E eu acho que tem gente que não gosta, mas nossa, eu adoro. E que tipos de casa de show que você foi? Foi em estádio? Foi numa casa de show? Foi exatamente qual era o lugar do show? Então, eu já fui em um estágio aqui no Palmeiras. E eu já fui numa casa de show no Espaço das Américas. Já ouviu falar? E você já foi em algum festival, tipo Rock in Rio, Lollapalooza? Ah, né, mãe? Vamos deixar a gente ir, né? Eu quero muito ir, mas... Eu morro de vontade de ir no Rock in Rio, ainda não consegui ir. Eu sempre me Eu tenho muita vontade de ir. Eu tenho muita vontade de ir pro Rock in Rio. Nossa. Mas um dia eu vou. E agora vamos falar um pouco do implante. Eu sei que a gente vai se empolgar falando de música, mas eu vou precisar perguntar do implante para você, porque o pessoal está aqui. Você estudou ou estuda em escola regular, ou em escola inclusiva, em escola de surdo? Onde que você estuda? Não, eu estudo numa escola regular. Eu sempre estudei em uma escola regular. Desde pequenininha. Eu nunca tive vontade de conhecer uma escola inclusiva nem nada. E eu sempre me dei muito bem nas escolas que eu estudei. Então, desde pequena, numa escola regular, isso foi um passo muito importante na minha vida. Porque se eu não estivesse na escola regular, eu não teria um desenvolvimento como eu tive hoje. Eu acho que isso é um dos pontos bem importantes. E me fala uma coisa, como que era a integração com a sua turma? Você se dava bem com o pessoal? Você tinha dificuldades de se integrar? Você acha que eles olhavam feio pro seu aparelho, alguma coisa assim? Não, eu estudei numa escola desde pequenininha até meus 14, 13 anos e meus colegas sempre entenderam a minha deficiência. E eles sempre me acolheram bem, eles nunca me trataram mal, nunca fizeram algo de mal, assim. Eles sempre me trataram muito, muito bem. E aí eu saí dessa escola e eu fui para outra. E a mesma coisa, sempre me trataram bem, sempre me apoiaram. Nunca me desprezaram, sabe? E você teve amigos surdos durante a sua... Você tem ou teve amigos surdos? Então, eu confesso que eu não me dou muito bem com amigos surdos. Porque, assim, eu não sei se é falta de convivência ou se é algum hábito, sabe? Porque eu nunca tive tanto contato com surdos da minha idade. Eu sempre tive contatos com surdos da idade dos meus pais. Amigos dos meus pais, eles vinham aqui em casa e eu conversava com eles. E, então, nunca tive contato com algum surdo da minha idade. Só tem a Manuela Malheiros, você conhece? Sim. Tem a Gabi, que eu conheci há pouco tempo, mas só elas duas. De resto... A Manuela, eu quero ver se eu consigo trazer ela para dar uma entrevista também.
Ah, seria legal. A Manuela é mais velha que você, vocês têm a mesma idade? Eu sou mais velha. Ah, você é mais velha. Eu tenho 17, eu acho que ela tem 16 ainda. E esse fato de você ter uma amiga que também usa implante, você acha que foi importante para você? Sim, foi bem importante, né? Porque é algo que. Como que eu posso dizer? Ai, é muito complicado, porque eu cresci com isso, né? É que pra você é um pouco diferente da maioria, porque a sua mãe também usa o implante, né? Então você via a sua mãe com implante e para você era natural você usar, a sua mãe também usava, né? Sim, isso é bem importante, porque quando você tem algo em casa que você possa assim, identificar, é bem melhor. Porque geralmente, você usa uma pessoa como inspiração, sempre. E aí, aqui em casa, a minha inspiração é minha mãe, porque ela tá ali, ó, não, você tem que fazer isso, você tem que usar isso, ó, eu também tô usando. Aqueles estímulos, né? Estão perguntando se você chegou a fazer reabilitação auditiva, se você chegou a fazer fono. Sim, eu fiz dos meus primeiros anos até 8 anos. E você E gostava de aí, fazer? eu gostava. Não é porque não é só chegar ali e falar, vamos falar. Não, a minha fona, ela sempre fazia brincadeiras gostosas. Ela vamos fazer isso, vamos brincar com isso. Pegava massinha, a gente brincava com massinha. Pegava quebra-cabeça, a gente brincava. Então, era uma brincadeira gostosa, sabe? E depois, com 8 anos, eu recebi alta. Só que com 10 anos, eu decidi fazer o segundo. E aí, eu voltei e fiz 2 anos. Você fez com a Lilian, né? Foi com a Lilian Kuhn que você Isso, fez. Eu fiz com entrevistei a ela Lilian. semana passada e a gente falou de você. Eu não vi. Eu também estava fazendo fono com ela nessa época. A gente fez fono com a mesma fono na mesma época. Fono de voz. Sério? Então, o pessoal está fazendo algumas perguntas para você, tá? Perguntaram o que você mais gosta de ouvir. Pop. Eu amo pop. Porque é uma coisa que como que eu posso falar? Inclui geral, sabe? Não tem aquela de, destinado só para um público. Sempre tem tudo, então eu prefiro pop. E o que você não gosta de ouvir? De jeito nenhum. Uma coisa que você tem vontade de tirar o aparelho. Como eu disse, um rock pesado. Um rock pesado pra mim não vai. Eu te entendo. Tem gente falando mal da gente aqui, falando que rock é bom. Mas eu não concordo. Não é, não. Que tipo de filme, de seriado que você gosta de assistir? Romance. Eu gosto daqueles filmes que faz você chorar, sabe? Drama, comédia. Comédia também é muito bom. Geralmente é esse daí. Você gosta de filme que faz você chorar? Você gosta de filme, daqueles filmes que tem um cachorrinho e o cachorrinho morre durante o filme? É esses que você passa mal de chorar. Você gosta disso? Odeio isso. Não, calma. Isso aí é um caso à parte. Cachorro, eu não quero assistir. Eu prefiro daqueles de casos amorosos que você, no final, não dá certo. Então tá certo. Você gosta de filmes amorosos? Entendi. Aí é outra história. Sim, quando você fala de filme triste, eu já imaginei filmes de cachorrinho morrendo. Que são os filmes que eu faço mal. Quando envolve cachorro e o cachorro morre, eu não consigo assistir. De jeito nenhum. Perguntaram se na escola você teve professor de apoio ou se você estudou normalmente. Não, eu estudei normalmente. Eu nunca tive nenhum apoio,
acessibilidade, né, na escola. Porque eu acho que eu nunca tive necessidade, sabe? Eu sempre me dei bem com os professores. Às vezes o professor me colocava para sentar na frente, mesmo eu não querendo, mas eu sempre me dei muito bem com essa área, porque é, Então você chegou a usar o sistema FM? então, já tentaram me colocar esse sistema FM, só que antes de aparecer o sistema FM, eu usava aqueles aparelhos de caixinha. Não sei se você já chegou a ver. Que colocava nas costas e tinha fio. Nossa, uma bagunça aquilo. Mas enfim, então aquele aparelho não tinha sistema FM. Então eu tinha que me virar com aquele aparelho. Eu tinha que escutar as coisas com aquele aparelho. Então, quando apareceu o FM, eu já tinha me acostumado já tinha me acostumado a ouvir as coisas, né, tudo mais. Então, eu não aceitei bem o FM, eu já tentei, mas eu não consegui. Porque quando eu uso o sistema FM, eu só escuto o professor. Eu não consigo escutar meus amigos, porque eu sou uma pessoa que interage. Então, eu olho para o professor e meus amigos também chamam nem eu tô ali. Não tô entendendo nada, entendeu? A gente não escuta a turma, né? Então eu também tenho essa sensação. Eu tentei usar no curso de inglês, mas aí eu não conseguia ouvir os meus colegas. E isso me deixava agoniada, porque eu estava acostumada a ouvir os meus colegas também. Mas para algumas crianças é importante usar o sistema FM. Então, assim, Sim. A gente não pode falar mal dele. Não, eu sempre falo, pra mim não deu certo o sistema FM, mas pode dar certo para outra pessoa, porque cada casa é um caso, não tem como ser todos os casos iguais ao meu. Então, se o sistema FM dá certo para uma pessoa, ótimo, usa. Se não dá certo, tenta uma outra opção, porque não é sempre que vai dar certo, sabe? E estão perguntando se você chegou a ter alguma dificuldade na escola, dificuldade de assimilar algum professor, ou que o professor falava muito alto, muito baixo. Você tem alguma dificuldade que você tenha tido na escola que queira relatar? Já, porque eu já estudei numa escola grande e ele usava microfone. E ele colocava o microfone muito perto da boca. E isso dava muita microfonia. Então, isso às vezes já me travou, sabe? Então, na matéria dele eu meio que. Mas eu sempre me dou muito bem em casa. Eu sempre estudei bastante. Eu sempre me dediquei muito aos estudos. E você sentiu que em algum momento você teve alguma dificuldade, que você tenha pedido alguma ajuda extra, ou em casa para os seus pais, ou tem tido professor particular em alguma matéria, ou nunca precisou? Teve um ano retrasado, que eu já tive necessidade de pedir ajuda para professores particulares. Mas isso porque eu estava estudando numa escola muito forte e eu tive um período muito ruim, que eu fiquei muito tempo internada, então eu perdi muitas aulas. Então eu tive que correr atrás para poder recuperar todo esse tempo que eu perdi estando internada. Mas tirando isso... Entendi. Obrigada. Eu acho que todo aluno, mesmo ouvinte, pode passar por isso, de ter momentos que ele fica mais atrasado em alguma matéria ou tem uma dificuldade especial e precisa de aula particular. Eu acho que não muda pelo fato da gente ter judez ou não. Então, perguntando se você fala outras línguas além de português. Então, eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui. Então, eu falo inglês, só que eu não falo fluente. Eu consigo me pegar, eu falo um pouco e tal, mas espanhol também. Espanhol eu aprendi com meu avô. Meu avô, ele é descendente de espanhol e ele começa a falar em espanhol comigo. Então eu falo com ele às vezes e eu acho que só. Tem grego, que eu sei algumas palavras, só isso. E estão perguntando se você fala Libras, se você aprendeu antes ou depois de falar oralmente.
Eu sei Libras, sim, porque eu tenho os pais surdos em casa que se comunicam por Libras. Então, não tem como eu deixar de aprender Libras. E eu aprendi junto, falando. Porque minha mãe, ela pegava as coisas e falava, ó, isso aqui é máscara. Eu vou pegar até um exemplo aqui. Isso aqui é máscara. Aí ela fazia eu falar máscara e também falava máscara em Libras. Então, ela fazia os dois juntos. Ai, me fala uma coisa que eu tô curiosa. Qual o sinal de máscara? Esse é um assunto muito polêmico. Pergunta aí pro seu pai. Pai, qual o sinal de máscara? Estou perguntando aqui na live. Não, eu acho que meu pai passou por um momento bem complicado esses dias por causa da máscara. Eu acho que, por mais que seja uma forma de proteção da pandemia e tudo mais, eu acho bem interessante, pelo menos as pessoas tirarem um pouco para poder se comunicar, já que não tem muito essas máscaras transparentes. Se bem que as máscaras transparentes, se você fala, bate o ar e volta, então fica meio opaco. Então tem essa dificuldade, né? Aí eu acho que tipo, a melhor opção é você usar a máscara e quando você estiver conversando com alguém, surdo, você tirar a máscara. Numa distância não tem nenhum problema. Essa é a minha opinião. Eu acho que depende da situação. Pedir para baixar e se afastar pode ser uma opção. E eu, particularmente, se converso com alguém de máscara, eu peço para falar mais alto. Porque como eu não tenho uma leitura labial, eu preciso aumentar o volume de voz. Mas eu acho que depende da situação. Sim, depende muito, né? Porque às vezes abafa muito o som. Dependendo da máscara, abafa muito o som. E eu sempre peço, ou tira a máscara, se eu não entendo, ou tira a máscara ou fala mais alto. Perguntaram aqui, que me mandaram mensagem, não está aparecendo aqui, me mandaram mensagem, pedindo para você falar como que foi a sua decisão de fazer pelo seu segundo implante. Como que foi emocionalmente quando você decidiu, para você contar um pouquinho do processo de fazer o segundo implante. Então, nessa época, eu era uma menina muito bem nova. E eu sempre via as pessoas tendo uma facilidade muito grande em identificar de onde vinham os sons. Então, eu cheguei um dia para ele, será que se eu fizer um segundo implante, eu vou conseguir identificar de onde vêm os sons? Eu fiquei pensando, né? Eu pensei comigo mesma, nem conversei com ninguém, nem nada, mas eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir? E eu pensei nas consequências disso, né? Tem as ruins e tem as boas. Então, eu preferi focar nas boas e comecei a insistir. E aí você fez o segundo implante e hoje você consegue localizar bem os sons? Sim, nossa, me ajudou muito. Tanto que quando eu falo no telefone, ajudou muito, porque às vezes eu tô aqui em casa com os amigos dos meus pais e ele me pede, ele pede uma pista. Tá bom, vamos lá. Aí eu coloco o telefone, quando eu tinha um lado só, eu colocava e eles conversando, eu tinha que pedir silêncio, porque eu não conseguia escutar o cara no telefone e com eles falando, porque querendo ou não, o surdo faz um pouco de barulho. E então quando eu coloquei o bilateral, eu consegui falar no telefone e escutar eles falando tranquilamente. Eu não tenho mais que pedir ele fazendo em silêncio, sabe? Não preciso pedir para eles ficarem quietos para eu poder entender algo no telefone. Eles podem estar gritando, podem não sei o que. Eu vou estar ali escutando tudo no telefone, eu vou estar escutando também o que eles estão falando. Isso ajudou muito. Então, decidir pelo segundo implante foi uma decisão bem importante na sua vida, né? Foi uma escolha que você fez e que trouxe um resultado. Foi muito importante. Vamos falar que você está no último ano do colégio.
Oi? Você está no Você último tá ano. travando aqui. Você está no último ano. Em que série que você está? Agora tô. Não, eu tô no segundo ano. Segundo. Então tem mais de um ano, né? E você Sim, já eu sabe tenho o que, mais que de um. você quer fazer de faculdade? Então eu quero fazer medicina. E como você se sente com a ideia de ser uma médica implantada? Como você vê isso? Eu acho algo novo, né? Porque não tem muita gente implantado e médico. Então eu acho que eu quero transformar isso em algo normal, sabe? Porque muita gente acha que só médico podem ser ouvintes. Não precisa ser. Não pode ter esses problemas, essa deficiência. Então eu quero mudar isso. E qual a área da medicina que te atrai? Então eu quero fazer na área de cirurgia. Você quer ser cirurgia de implante? Então, eu não sei ainda. Eu estava pensando em cardio, mas eu ainda estou naquela decisão. Muito legal. E você já sabe aonde que você quer prestar o vestibular? Quais as faculdades que você tem em mente? Como para todos os futuros médicos, a USP. A USP sempre vem em primeiro lugar. Mas a gente pode ter outras opções também, né? Tem um comentário aqui que eu acho bem interessante, eu não sei se você vai concordar. Eles estão falando que acham você muito madura para a sua idade. Talvez pelo fato de você ter pais surdos e ter precisado ajudar os seus pais desde cedo, né? Você às vezes fala no telefone para eles. Você acha que isso influenciou na sua maturidade? Influenciou bastante, porque desde os meus 4 anos eu já tive que aprender a escrever. Porque quando eu saía de casa, quando eu ia para casa da minha avó, eu tinha que comunicar com meus pais. E eu tinha um celular pequenininho só para mandar mensagem. Então, desde meus 4 anos, eu já sabia escrever palavras, já formava algumas frases. Então, eu acho que isso influenciou bastante. E quando eu fiquei um pouco mais velha, meus pais já começaram a me pedir ajuda para ligar para o banco, para ligar para a família, para o que for. Isso eu acho que influenciou bastante, porque eu já tenho que ter aquela maturidade. Isso é importante. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar eles. Então, eu acho que influenciou bastante. E eu concordo, sim. E você e sua mãe são muito parceiras, né? Vocês são muito amigas. Eu acho que isso trouxe uma amizade muito grande para vocês. Sim, com certeza. Porque sem essa amizade entre nós, não tem como. Então, eu sempre fui muito amiga dos meus pais. Eles sempre me pediram ajuda. E eu sei que eles estão ali quando eu preciso de alguma ajuda. Estão comentando aqui que você precisou ligar para a pizzaria desde pequena. Teve um caso, nossa, muito engraçado aqui em casa. Eu tava viajando com minhas amigas. Eu fui pra Sorocaba. Aí minha mãe, não, acho que 10 horas da noite, eu lá conversando com meus amigos, e daí minha mãe me ligando. Nossa, mas o que a minha mãe quer, né? Aí eu fui lá, aprendi e tudo, mas daí minha mãe, você pode ligar pra pizzaria? Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mãe, eu tô aqui em Sorocaba, como você quer que eu ligue? Não, liga aí, só pede uma pizza aí. Depois eu sempre liga. Eu falei, tá bom. Aí lá em Sorocaba, eu parei e falei, dá licença. Aí eu peguei o telefone, liguei pra pizzaria. Falei, né, pode entregar no endereço tal, tal. Aí eles, tá bom. Aí eu liguei, eu falei, valor pra minha mãe. Falei, agora deixa eu me divertir. Que bom que agora tem iFood. Aí os seus pais podem pedir as coisas sem precisar pedir para você, né? Agora com o Uber Eats, iFood. Então, é isso que eu queria que fosse, porque a gente sempre pede numa pizzaria aqui perto de casa. Só que não tem o iFood. Tenho uma curiosidade de saber, porque assim, quando eu pedi a audição
foi do mesmo ano que teve um filme chamado Filhos do Silêncio. Não sei se você conhece esse filme. Filhos do Silêncio, não. É um filme dos anos 80, se você quiser dar uma procurada. Ele conta a história de uma moça surda, que ela trabalha numa escola, e que ela começa a namorar com um professor, e é sobre língua de sinais. Se quiser dar uma procurada. E quando eu perdi a audição foi no mesmo ano, que a atriz, que é surda, é uma atriz surda, que ela ganhou um Oscar. E isso foi muito importante para mim na época, porque eu tenho uma espécie de referência de ver uma pessoa surda, mesmo sendo uma surda usando língua de sinais, conseguindo conquistar um Oscar. Então. Mas eu senti muita necessidade de referência, porque pelo menos na década de 90, quando eu era adolescente, não tinha muita referência de pessoas com deficiência. Você já cresceu numa geração um pouco diferente, porque já tinha acesso à internet. Mas eu não sei se você tem ídolos de pessoas com deficiência ou seus ídolos são todas pessoas sem deficiência nenhuma, porque não é importante para você. Então, essa é uma pergunta muito complicada, porque eu sempre tive meus pais como referência. Eu nunca tive outras pessoas além deles como referência. Surda, né? Porque ouvintes eu tenho várias. Então, você me pegou com essa pergunta. Você tem alguma atriz que você gosta que seja surda? Você tem algum que você segue em redes sociais, assim, não? Eu nunca parei pra perceber isso, sabe? Eu já assisti vários filmes que tinha uma atriz surda, mas eu não me lembro o nome dela. É uma loira de olhos azuis, mas só ela que eu conheço de atriz surda. Ela é americana. Mas tinha um seriado que era sobre uma família de surdos que adotava. Não? Sim, essa série é Sweet the Birds. Isso. E você assistia, você gostava? Gostava, nossa, eu e a minha mãe, a gente sentava todo final de semana, vamos assistir a série. Aí a gente ficava lá assistindo, nossa, eu adorava. Estou perguntando se você, além de fazer fono, você teve acompanhamento com algum outro tipo de profissional, psicopedagogo, psicólogo, alguma coisa? Não, só fono. Legal. O pessoal aqui está comentando que você tem perfil de liderança, né? E você tem um perfil... Mas é porque você é filha única. É coisa de filho único. Todo filho único geralmente se acha especial e aí é um líder nato. Ai, gente. Tem alguma história em especial que você gostaria de compartilhar com a gente? Contar alguma experiência bacana pelo fato de você ser implantada? Eu sou um livro muito aberto, né? Todo mundo sabe da minha história, mas tem alguma história? Eu tô até perguntando pra minha mãe aqui. Diz que não. Tranquilo. E em relação a namoro, você teve dificuldade de namorar? Você já namorou, nunca namorou? Então, eu nunca tive dificuldade em interagir com meninos, mas eu nunca namorei por opção minha, porque eu prefiro focar nos meus estudos por enquanto, mas também não posso deixar de dar aquela paquerada, né? Mas eu sempre me dei muito bem nessa área. É porque existe muito uma preocupação dos pais de saber se o filho, quando chegar na adolescência, sendo surdo, implantado, se ele vai ter dificuldade de ter relacionamentos. Então, eu quis fazer essa pergunta até para a gente saber. E em relação a bullying, você passou por alguma situação de bullying ou de preconceito em relação a você ou aos seus pais? Já passei por um momento que aconteceu um episódio que eu tive que passar por umas dificuldades por preconceito. Mas é algo muito, muito bobo, sabe? Foi um período que eu estava no final de um período da minha escola e decidiram me excluir do círculo de amigos. Mas, graças a Deus, estava no final do ano, então eu não precisei me preocupar muito com isso e eu acabei saindo da escola depois.
Em relação aos seus pais, você acha que eles sofreram algum tipo de preconceito pelo fato de eles terem optado por implante em você? Sim, com certeza, porque meus pais eles são da comunidade surda e a comunidade surda tem alguns que são contra o implante, como todos sabem. Então, quando a minha mãe contou que ela optou por me fazer o implante, ela já começou a sofrer esse preconceito de que ela não queria aceitar que a filha dela fosse surda. O pessoal não queria que me colocassem no implante, porque não sei, porque na verdade, porque não tem um argumento muito bom para isso. Então, né, minha mãe já sofreu bastante com isso e eu creio que a gente sofre bastante até hoje, porque muita gente, como você pode ver, muita gente usa a gente como referência, como um molde de implantá-los. Então, e isso eu acho que acaba atrapalhando um pouco as pessoas. Entendo. Em relação à sua voz, se alguns chegaram a comentar da sua voz, ou nunca fizeram um comentário em relação à sua voz? Porque eu, como sua mãe, a gente tem sotaque, mas você não tem, né? Então, geralmente todo mundo fala que eu não tenho sotaque. Mas se eu falo com algumas pessoas que não me conhecem, a pessoa me pergunta se eu sou americana. Já me perguntaram várias vezes isso. Tanto que teve uma vez que lá em Guararema, já ouviu falar de Guararema? Daí eu tava lá e aconteceu uma coisa com nossos cachorros lá no sítio. E a gente teve que correr atrás de uma viatura de polícia para poder achar um veterinário para os nossos cachorros. E o policial, eu estava conversando com o policial, estava explicando o que aconteceu, e ele virou para mim e falou: "Ah, você é americana?" Aí eu: "Não." Aí ele: "Ah, é porque você tem um pouco de sotaque, parece que você é americana, alguma coisa assim." Eu falei: "Não, eu sou surda." E não acredito, como assim? Aí eu expliquei para ele. Mas é só isso, nunca pensam que eu sou surda, nada disso, só pensam que eu sou americana, que eu sou estrangeira. Mas eu não. Eu, particularmente, eu não consigo perceber esse sotaque em você, mas se você está falando que os ouvintes percebem. Eu queria saber uma coisa, como que é a reação das pessoas da sua idade quando você comenta que você ouve com um implante? Tem vários tipos de reação. Não, desculpa. Tem pessoa que fala, como que funciona, como que é, não sei o quê. Faz aquele monte de perguntas. Como que faz? Se você tirar, você não escuta nada. Faz aquelas perguntinhas que até parece ser engraçado, né? Porque pra você é tão normal, mas para as outras pessoas é algo raro. E para as outras pessoas ficam. Ela fica meio. Como que posso dizer? Meio reclusa de perguntar, mas eles nunca me trataram diferente, sabe? Eu sempre chego na pessoa e falo: não, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Eu nunca tratei mal as pessoas por me perguntarem sobre. Eu sempre tratei algo espontâneo. Eu sempre tentei interagir bastante, porque não é algo raro. Porque se você for para ver, tem muita gente de surda por aí. Então, eu acho que seria bem interessante as pessoas conhecerem um pouco melhor esse mundo. E você chegou a ter vergonha de usar implante em algum momento da sua vida? Não. Porque, como eu disse, eu sempre tive meus pais como referência. Eles sempre me falaram: isso é importante para você usar, você tem que usar para escutar. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que o implante é algo que eu preciso, é algo parte de mim. Porque sem ele, eu não consigo.
Você se lembra de algum momento na escola, quando você era criança, que algum colega seu tenha tentado pegar o seu implante? Quando você era criança, não? Já, só que não foi por mal. Foi por curiosidade. As pessoas giram e falam, posso ver como que é seu aparelho? Como que funciona? Como que coloca? Tanto que tem gente que pega, aí eu até deixo da pessoa pegarem meu aparelho e colocarem na minha orelha e colocarem no ímã. E as pessoas ficam muito admiradas com isso, porque eles adoram isso. Eu acho que é uma coisa legal para mostrar, né? Porque não precisa ter medo. E deixa eu te perguntar uma coisa pessoal. Você e sua mãe usam o mesmo modelo de aparelho? Não, eu uso o núcleo 7 e minha mãe usa o núcleo 6. Então nunca aconteceu de vocês trocarem aparelho sem querer? Quando a gente usava o Freedom, eu e minha mãe, a gente usava o Freedom na mesma época, mesma cor, tudo igual. Porque o nosso cabelo é castanho, então a gente usa um aparelho marrom para não ficar tão aparente, porque eu nunca tive vergonha de usar, mas eu também não gosto de ficar mostrando e as pessoas ficarem ali olhando. Então eu prefiro um castanho. E aí eu tava usando o mesmo desmistificador que a minha mãe. E a gente usava tudo junto. E aí, um belo dia, a gente usava uma fita para diferenciar os nossos aparelhos. Aí, um belo dia, eu acordei, aí eu fui lá, peguei o aparelho. E aí, quando eu coloquei, nossa, veio um choque. Aí eu falei, nossa, mas como assim? Aí eu fiquei, começou a dar dor de cabeça e tudo mais. Aí eu falei, meu, como assim? Aí eu tirei, hoje eu vou ficar sem aparelho. Aí eu fui descer na minha mãe. Nossa, mas meu aparelho tá estranho. É isso, a gente trocou os aparelhos. Aí quando meu pai chegou, aí eu perguntei pro meu pai, você tirou a fita? Porque era o meu aparelho que tinha fita. Aí meu pai, você tirou a fita do aparelho? Eu falei, eu tirei, porque tava descolando e tudo mais. Legal. Já aconteceu em na escola, por exemplo, você tá sem bateria, acabar a bateria no meio da aula e você ficar sem ouvir? Já aconteceu algum dia assim? E como que foi? Várias vezes. E como a minha escola sempre me apoiou muito nisso, sempre que aconteceu essas coisas, eu chegava na coordenadora e falei, então, tô sem bateria. O que eu faço? E elas sempre tentaram comunicar por leitura labial. Então eu falei, então vai ter que ligar pra minha mãe, porque eu não vou ficar sem bateria. Ou eu vou embora, ou me tragam uma bateria. Aí, às vezes, tinha casas que eu ia embora, porque não tinha bateria carregada. Ou, às vezes, meu pai pegava e levava pra minha escola. E eu tocava. Aí já aconteceu várias vezes. É engraçado, eu não sei se já aconteceu com você, mas o engraçado é que às vezes eu tô no trabalho e falo assim, nossa, minha bateria acabou. Eu vou ter que voltar para pegar a bateria. E geralmente eu acho que é do celular, né? Nunca acho que é do aparelho, eu acho que você está falando da bateria do celular. Então, por que você vai pegar a bateria do celular agora? Na verdade, é da maneira. Tanto que teve uma vez que, quando eu falei, a minha bateria acabou, aí um amigo meu falou, eu tenho carregador, você quer? Eu falei, como assim você tem carregador do meu aparelho? Falei, mas não é o carregador do celular que você quer? Eu falei, não, é a bateria do aparelho. E muita gente também confunde, quando você fala aparelho, as pessoas confundem o aparelho do ouvido com o aparelho dos dentes. Então, às vezes, ele fala, o meu aparelho caiu. Aí a pessoa, de onde? O povo nunca acha que é o implante, né? Eles se esquecem. E você lê lábios, você consegue fazer leitura labial quando você está sem o implante? Consigo. Você se acha boa na leitura labial, mais ou menos? Então, depende muito da pessoa, porque às vezes as pessoas ficam...
Aí fica, então, né, abre a boca. Mas depende muito das pessoas, varia de pessoa para pessoa. Entendi. Você consegue dar uma explicação para a gente como que foi a sensação quando você trocou de um modelo de potenciador para outro? Porque você implantou com de caixinha, depois você mudou para o núcleo 6. Como que foi a mudança? Então, da caixinha pro Freedom, eu não lembro muito, porque foi com uns 4 anos, 3 anos. E aí, do Freedom para o núcleo 5, né, foi uma diferença muito grande. Porque eu acho que a tecnologia é diferente, né? Então, foi uma diferença muito grande e melhorou muito a qualidade do som. Do núcleo 5 para o núcleo 6, eu não vi muita diferença. E do núcleo 6 para o núcleo 7, eu também não vi muita diferença também. Porque eu acho que é quase a mesma tecnologia, né? Eu notei diferença do núcleo 5 para o núcleo 6 em algumas sílabas. Por exemplo, o S. Eu consigo perceber melhor do que eu percebia com o núcleo 5, mas é uma diferença pequena. É uma diferença muito, muito pequena, mínima, sabe? E fala uma coisa assim que você especial que você acha que o implante coclear te proporciona. Por que você acha que vale a pena ser implantado? Então, o implante me proporcionou várias coisas, né? Porque graças a eles eu posso comunicar, né? Graças a ele eu posso ter amigos que... como que eu posso dizer? Eu posso ter amigos que posso interagir, posso ligar para eles, eu posso conversar com eles sem ficar ali olhando a boca deles o tempo todo. Então, eu acho que isso me proporcionou bastante coisa. E você fala que você está com o núcleo 7 agora, né? Você usa a conexão com o celular, você usa a conexão para assistir aula, você usa algum acessório? Então, como no processo tem a opção de Bluetooth, eu uso ele para poder assistir aula e para poder escutar música, porque se eu escuto sem, eu não reclamo. Então, prefiro escutar com. Perguntaram se você tem ou já teve zumbido. Não, nunca tive. Nunca tive zumbido, graças a Deus. Que bom. É muito ruim ter zumbido. Eu, às vezes, tenho zumbido quando eu tenho febre. Ah, é porque, assim, eu não sei bem como que é um zumbido, mas eu acho que eu já tive um pouco quando eu estive internada. Porque eu fiquei muito tempo sem usar aparelho, e aí quando eu coloquei o aparelho, eu já deu aquele zoom, mas depois parou. Tipo, 1 hora depois já parou. Então, E, amiga, você usa um implante coclear o tempo todo, ou você chega a ficar sem implante em alguns momentos quando você está em casa? então confesso que em casa eu fico sem. Porque, primeiro, meu pai, ele fala muito alto. Ele não consegue ter controle da voz. Então, às vezes eu chego em casa para tirar. E a gente já se comunica por livro, mas o que eu tenho que usar aparelho? Segundo, aqui em casa, ninguém tem noção de tomar cuidado na hora de fechar armário e porta. Então, fica todo mundo batendo porta, fechando armário. Então, isso me irrita bastante. E o que mais me incomoda também é que quando eu tô sozinha e tá naquele silêncio que não tem nada em volta, não tem nenhum som em volta. Ou eu tiro o aparelho ou coloco música, mas geralmente eu tiro o aparelho. Entendi. E para assistir televisão, você gosta de TV? Você gosta de assistir TV? Gosto. E você gosta de assistir televisão com o implante? Então, depende muito. Se for algo importante, eu gosto de usar o aparelho para poder escutar o que as pessoas estão falando, porque às vezes na legenda não consegue acompanhar. Mas quando é alguma bobagem, eu nem me ligo, sabe? Tá certo.
Eu particularmente gosto de tirar o implante para ouvir a TV, porque eu acho que é tudo muito barulhento. Eles põem som demais. Quando eu gosto de imaginar os sons, mas eu imagino um filme, por exemplo, muito mais silencioso. Eles botam muita música, aquilo me cansa. Então, eu gosto de escutar também quando é filme de terror. Porque aí você já tem noção do quando você vai se assustar. Então eu colocaria filme. Eu não vou me assustar. É verdade. Porque quando você tá sem aparelho, você se assusta mais do que... Não, tá, contrário. Se você tá sem aparelho, você se assusta mais do que com. Quando você tá vendo filme de terror, eu acho que com o implante você se leva muito mais susto. Porque tem aquelas músicas de suspense, tem os barulhos. Quando você tá sem, não. O filme é muito bobinho. Eu não acho, porque a música, ela te avisa. Elas acabam te avisando do que vai acontecer. Tem isso. A gente leva mais susto, assim, dependendo do filme. Depende do filme, eu concordo com você, concordo. Eu acho que eu pulo mais da cadeira, assim, quando eu tô sem implante. Mas eu acho que o filme tem alguns sons que são importantes também, para você levar susto até com o som, né? Sim, sim. E no cinema, você gosta de ir ao cinema? Acho bacana aquele som da sala de cinema. Nossa, eu adoro, porque quando você tá no cinema, você se sente dentro do filme. Então, eu adoro ficar ali escutando tudo. E quando acontece esse negócio de filmes 4D, acho que é 4D, alguma coisa assim. 4D. Tem o som em dobro, sabe? Então, eu adoro. Na verdade, eu acho que é 3D. Não sei se tem cinema 4D. Tem cinema 4D, deve ter. O Eduardo está confirmando que é 4D mesmo. Eu falei, tô fiquei na dúvida. O 3D é aquele que você põe o óculos, né? E ele sai da tela. Sim. Tem o 4D. Que me incomoda bastante. Quando você coloca o óculos, tem óculos que é péssimo. Fica tudo aqui. Eu fico... Na verdade, assim, é que no meu caso é de um lado só, porque eu uso o canso. Aí o canso não tem problema com a orelha. Mas do lado do aparelho ele atrapalha mesmo. Aí sabe o que eu faço? Eu tiro o implante e penduro no óculos. Eu não consigo. Não consegue? Não, deixa... Vai ficar muito pesado, ignorante. Pessoal, a gente já está quase 1 hora conversando, passou super rápido. Se vocês tiverem uma última pergunta, Emily, se você quiser contar alguma história em especial para a gente está aqui para te ouvir hoje. É porque não tem como eu contar uma história sem a pessoa saber, porque geralmente a minha história todo mundo já sabe. Então, você tem que partir você sempre tem que partir do pressuposto que tem gente que não te conhece, porque acabou de descobrir a sua ideia e acabou de entrar nesse mundo. Então, sempre fique à vontade para contar a sua história, até porque ninguém enjoa. A sua história é muito bonita de ser contada, a gente pode ouvir 20 vezes que vai ser gostoso de ouvir. Não, eu tenho uma história interessante que é minhas cachorras. Uma, ela sabe Libras. Mas não sei se é um fato interessante, porque a gente ensinou para ela Libras e ela sabe algumas palavras de Libras. Então, eu acho que é isso. Ai, gente, mandem perguntas, que é mais fácil. Estou perguntando se você tem algum conselho para os pais de crianças implantadas, para elas crescerem tão bem resolvidas como você. Então, eu acho que a união entre a família é o mais importante. Você mostrar para o seu filho que você está ali para apoiar ele, independente do que acontecer, acho que é bem importante. Então, o único conselho que eu tenho é apoie o seu filho, independente do que for, mesmo que o implante não dê certo, mesmo que o implante dê certo, esteja ali do lado dele, sempre. Isso é muito importante.
Obrigada por esse conselho. Eu acho que esse conselho vale para a vida, em todos os momentos, né? Para as pessoas se apoiarem as coisas que são diferentes e tentar levar com naturalidade. Porque, no fundo, eu acho que o que você tem de mais especial é que você fala do implante com uma naturalidade tão grande que a gente nem sabe direito o que te perguntar. Porque parece que o implante é parte de você, nem é uma coisa assim especial que você precisa sair compartilhando, né? E aí você Isso é muito importante, porque os adolescentes, eu posso dizer isso, porque é uma fase muito difícil e a gente precisa muito dos apoios dos nossos pais, sempre. Então, isso é muito importante. E o importante também é não desistir fácil. Mesmo que tenha todas as dificuldades, insiste. Vai até o final que vai dar certo. É certo, muito obrigada por compartilhar uma hora da sua vida com a gente. Foi um prazer enorme te ouvir. Essa live ela fica disponível se você quiser compartilhar com alguém depois, tanto na página do Facebook, onde a gente está agora, como eu vou colocá-la no YouTube também. Se você quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade. Tá, tá bom. Todo mundo aqui tá vendo os comentários, né? Todo mundo está dizendo que você é uma pessoa muito simples, mas também é uma pessoa muito incrível. Está todo mundo encantado com você, tá certo? Obrigada, gente. Obrigada eu. Se você quiser fazer uma despedida especial, eu só vou fazer a minha, depois você faz a sua, tá bom? Gente, beijinhos sonoros para todos e um ótimo sábado. Daqui a pouco tem uma outra live. Fiquem com a gente. Eu vou aproveitar para agradecer todo mundo por todo o apoio, porque sempre tem gente apoiando a gente aqui. E eu queria dizer que não desistam, porque por mais que seja muito difícil, vai valer a pena no final. E sempre que precisarem, você tem o meu Facebook, tá aí. E é isso. Se precisarem, me mandem mensagem. Se quiserem tirar dúvidas, conselhos, podem me mandar uma mensagem que eu respondo todo mundo. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.